Poxa vida, nós refletimos muito sobre as coisas nessa breve vida, mas será que já paramos para pensar definitivamente na natureza físico-química da nossa existência? Se sentarmos um pouco no sofá e colocarmos aquela musiquinha que nos faz relaxar, poderemos começar esse lindo exercício de reflexão. Sugiro os seguintes questionamentos iniciais: do que somos feitos? Como surgimos? E de onde vem aquilo que nos compõe? Certamente, muitos de nós não têm uma resposta para essa questão tão complexa. Alguns podem até arriscar um palpite e dizer que Deus criou todo o universo, inclusive o homem. Outros dirão que surgimos da evolução das espécies ao longo dos bilhões e bilhões de anos que o planeta Terra possui. De um modo ou de outro, isso é indiferente, é possível afirmar que cada um de nós nasce, vive e morre. Algo semelhante ocorre no universo com as lindas estrelas que enfeitam o nosso céu, e por meio delas vamos refletir e tentar responder os questionamentos iniciais para mostrar que você, isso mesmo, você aí é uma linda estrela porque dela foi gerado. O nascimento de uma estrela acontece quando ela condensa a partir de nuvens de gás chamadas interestelares. Essas nuvens possuem densidades típicas de 30 átomos por centímetros cúbicos e temperaturas de menos 198 graus Celsius. O seu interior funciona como centros gravitacionais ou glóbulos que atraem a matéria circundante. Caso haja densidade suficiente, ocorre o reforço gravitacional e assim mais matéria é concentrada. À medida que o glóbulo é contraído, ocorre o aumento da temperatura central e a massa de gás ali presente já é um embrião de uma estrela. No fim da contração gravitacional, as temperaturas podem chegar a 12 milhões de Kelvin e nessas condições os prótons possuem altíssimas velocidades, fazendo com que as colisões entre eles atravessem a barreira de repulsão eletrostática, ocorrendo assim a fusão nuclear em um átomo mais pesado. Isso mesmo, os elementos químicos são formados nas estrelas. Fique calmo, pois logo entenderemos por que podemos ser considerados uma estrela. As temperaturas continuam subindo e atingem 15 milhões de graus Kelvin, e pressões do gás é da ordem de 2,7 bilhões de atmosferas, o suficiente para fazer com que a massa de gás atinja o equilíbrio, mantendo a fusão constante de hidrogênio. Que lindo! Nesse momento, nasce uma nova estrela. Quando as reações nucleares se estabilizam, as estrelas ingressam na sequência principal de idade zero, onde as que possuem altas temperaturas e luminosidade são mais azuladas, e aquelas com baixas temperaturas e luminosidade são mais avermelhadas. Nesse estágio de equilíbrio, elas passarão 90% do seu tempo de vida, transformando hidrogênio em hélio, atingindo o equilíbrio hidrostático, onde não há expansão, contração, nem variações de luminosidade por um longo período de tempo. Nosso Sol está nesse estágio há 5 bilhões de anos e por 5 bilhões de anos ainda permanecerá. Portanto, você ainda pode ficar bem tranquilo que teremos luz solar por muito tempo. Conforme o hidrogênio central vai sendo convertido em hélio, a composição química da estrela muda e o seu raio aumenta, bem como a luminosidade ao longo do tempo. As estrelas de grande massa possuem elevadas temperaturas, consumindo hidrogênio mais rapidamente quando comparadas às estrelas de pequena massa, e assim terão um período menor na sequência principal. Podemos dizer que a massa e a composição química estelar são os principais fatores que determinam a evolução da sequência principal e o curso de toda a evolução da sua existência. É muito importante destacar que as estrelas que possuem pouca massa queimam hidrogênio de forma lenta, não conseguem fazer o mesmo com o hélio, e para queimar os elementos mais pesados, por exemplo, os de massa atômica igual a 50, são necessárias temperaturas elevadíssimas que podem chegar à ordem de 400 milhões de Kelvin. À medida que o processo de fusão continua, a geração de energia torna-se cada vez mais ineficiente e a estrela perde o seu combustível, o hidrogênio existente no núcleo se esgota. Quando isso acontece, há modificações estruturais, a sua massa é comprimida até atingir densidades elevadas e uma nova fase da vida se inicia, o fim do seu trajeto no universo. Essa nova fase depende da massa e da composição química de cada estrela, portanto, não será igual para todas elas. Por isso, vamos falar das estrelas entre 0, 5 e 8 massas solares, que são consideradas de baixa massa e possuem o mesmo destino que o nosso Sol. Elas passam por 4 etapas do seu trajeto final. Na primeira delas, onde o hidrogênio foi totalmente consumido, a temperatura do núcleo cai tornando-se insuficiente para formar carbono a partir de hélio ali presente. Ocorre o rompimento do equilíbrio hidrostático e a ação gravitacional das camadas superiores contrai o núcleo, aumentando novamente a temperatura. Ainda há hidrogênio na camada esférica conhecida como concha, que alimenta a fusão do hélio. Esse elemento migra para o núcleo em contração, que ganha mais massa e depois de centenas de milhões de anos atinge temperaturas de 100 milhões de Kelvin. As camadas superiores da concha expandem aumentando o diâmetro das estrelas.
Dessa maneira, elas acabam resfriando para a ordem de 3000 kelvins e aumentando a luminosidade, tornando-se conhecidas como gigantes vermelhas. Na segunda etapa, a densidade chega a 100.000 gramas por centímetro cúbico, a temperatura atinge 100 milhões de Kelvin, fazendo com que a reação termonuclear de hidrogênio, carbono e oxigênio sejam desencadeadas e a estrela volta a ter uma fonte de energia. Em volta do núcleo, a queima de hidrogênio na concha se dá de forma mais lenta por conta da queda de temperatura, o que diminui a energia das camadas superiores, ocasionando a sua contração e provocando um aumento da temperatura e diminuição da luminosidade. Para uma estrela de massa solar, nota-se na terceira etapa que após 100 milhões de anos o hélio se esgota, acabando novamente a sua fonte de energia, e sem o equilíbrio da ação gravitacional, o núcleo se contrai outra vez. Essa contração aumenta a temperatura do núcleo, provocando novamente o estado de degenerescência. Ao seu entorno é formada uma fina camada concha que funde hélio ao invés de hidrogênio. As camadas externas expandem, há decréscimo de temperatura, aumento de luminosidade e a estrela agora é muito maior e conhecida como supergigante vermelha. Quando o nosso Sol se tornar uma supergigante vermelha, a sua luminosidade será de 10.000 vezes maior que a atual e ele engolirá os planetas Mercúrio, Vênus e o planeta Terra. O núcleo de carbono e oxigênio, ainda inerte, possui conchas de hidrogênio e hélio ativas. Os sucessivos pulsos térmicos em pequenos intervalos de tempo acabam separando no núcleo quase todo o material das camadas externas, ejetando-o para fora da estrela. Esse material expande, formando uma nebulosa planetária. O núcleo, agora compacto com temperaturas de 100.000 Kelvin, se torna uma anã branca, um objeto compacto que resfriará ao longo de bilhões e bilhões de anos. Pronto, está feito! As estrelas acabaram de semear no espaço interestelar átomos de carbono, nitrogênio e oxigênio que vão compor novas estrelas. Essa é a trajetória final da maioria das estrelas da nossa Via Láctea, incluindo o nosso belíssimo Sol. Daqui a alguns bilhões de anos, ele se tornará uma anã branca com um brilho 10.000 vezes menor que hoje e ficará do tamanho da Terra, sendo que essa não existirá mais. Parece um trágico fim, não é? Mas pense assim. Quando isso acontecer, a matéria que o compõe já terá sido convertida em outras gerações de estrelas e planetas e, quem sabe, novas formas de vida. A observação de emissões das radiações eletromagnéticas permite estudar o seu comprimento de onda, identificar os objetos característicos com os raios gama para objetos opacos em colisão, os raios X das estrelas de nêutrons, ultravioleta nas estrelas quentes, infravermelho nas gigantes vermelhas e o espectro visível nas estrelas. Todos os corpos da natureza que se encontram acima do zero absoluto emitem radiações eletromagnéticas. Essas radiações ocorrem por meio do efeito térmico e quanto maior a temperatura de um corpo, maior o nível de vibração e da quantidade de energia liberada. O comprimento de onda corresponde à emissão máxima que está relacionada à temperatura. Portanto, é possível saber a cor das estrelas e, consequentemente, estimar as suas temperaturas e os elementos químicos que a compõem através do espectro contínuo, que é uma espécie de impressão digital. Parte da energia liberada na fusão dos núcleos é radiada na forma de luz visível, que mais nos fascina quando olhamos para o céu, é exatamente o maravilhoso brilho das estrelas que penetram na nossa pupila e formam uma bela imagem na retina dos nossos olhos. A maioria das informações que obtemos do universo chega até nós por meio da luz visível, que é apenas parte do espectro eletromagnético. Cada radiação possui o que chamamos de comprimento de onda único e característico que permite distingui-las. Por exemplo, as ondas de rádio possuem comprimentos de onda da ordem de 1 milhão a 1 bilhão de angstroms, o que é muito maior do que 4.000 a 7.000 angstroms da luz visível. No espectro visível, notamos que cada cor é um comprimento de onda e que a luz branca é composta por todas as outras cores que estão nessa faixa observável. Não somos capazes de chegar às ondas de rádio, às micro-ondas, a radiação ultravioleta, os raios X, tampouco os raios gama. Porém, todas elas também fazem parte das mensagens eletromagnéticas que o universo nos envia. E o que torna tudo isso interessante é o fato de nós, seres humanos, conseguirmos observar, teorizar e decifrar as mensagens do universo para compreender como ele funciona. Fizemos uma linda trajetória até aqui e aprendemos que as estrelas nascem, crescem, vivem e morrem. Quando isso acontece, há liberação de elementos químicos no universo. Esses elementos que um dia fizeram parte das reações nucleares agora compõem novas estrelas e nesse momento também fazem parte de cada célula do seu corpo. Por isso, pense assim. Eu sou uma estrela e junto aos meus familiares e amigos formamos uma linda constelação.
Dentro desse aglomerado, é possível notar que cada um tem muita importância para a manutenção da vida e o brilho daquelas que estão à nossa volta. Portanto, saiba de uma coisa fundamental. Se você é uma estrela e tem brilho próprio, só precisa encontrar a constelação correta que dê o devido valor à magnífica luz e força que de ti emana. Não deixe alguém dizer que você é uma anã branca que se apagará, pois em cada célula do seu corpo há um pedacinho do universo.